Olá, pessoal! Vamos então conversar agora sobre o posicionamento do planeta Júpiter na casa 3 do zodíaco. Então, eu trouxe aqui dois mapas de exemplo para a gente conversar. Então, aqui a gente tem um Júpiter em conjunção com a Lua em Capricórnio na casa 3, e aqui um Júpiter em Escorpião, já no finalzinho da casa 3, mas ainda na casa 3. Bom, o que esse posicionamento vai dar de características para a pessoa que o possui? Bom, a casa 13, então, é a casa da comunicação. Tá? A casa de Júpiter, na verdade, tem duas casas oficiais, né? Que é a casa 12, que é a casa de Peixes, e a casa 9, que é a casa de Sagitário. São as duas casas de Júpiter. Então, a casa 3, ela não é um habitat natural, digamos assim, para o Júpiter, mas Júpiter é um planeta que ele se sente à vontade, vamos dizer assim, talvez de todos os planetas, ele é um planeta que se sente muito à vontade em qualquer casa que ele estiver, por conta de ele dar essas características de espontaneidade para a pessoa, né? Ele não tem muito assim. Não tem nada que ele não consiga assim, se virar, né? Se ele precisar de alguma coisa, ele pergunta, ele se vira muito bem, né? Então não tem nada assim que ele vá se sentir muito desconfortável, tá? Mas a casa 3, ela é uma casa que, na verdade, um Júpiter aqui dentro, ele toma um espaço bem. Ele é bem imponente dentro da casa 3, tá? Apesar de não ser a casa dele. É uma casa bem que ele se sente bastante imponente e, portanto, um Júpiter de casa 3 são pessoas que vão ter um domínio da comunicação, eu diria que um domínio do público muito forte, tá? São pessoas, assim, que elas são muito imponentes na sua maneira de se comunicar. Tá? São pessoas que causam aquela sensação de eu preciso escutar o que essa pessoa está falando. E aí, de novo, a gente vai ter uma semelhança, eu já falei em outro vídeo aqui, no vídeo sobre a casa 1, Júpiter na 1. O Júpiter, ele tem uma certa semelhança com o Sol, mas é diferente. O Júpiter, ele impõe mais. Ele impõe mais, é algo que vem de dentro da pessoa que tem o posicionamento, assim. Então, o Júpiter na casa 3 são pessoas que realmente chamam a atenção para aquilo que elas estão falando. E aqui, sim, a gente pode dizer que são pessoas que muito provavelmente vão falar num tom alto e elas vão exacerbar o signo que esse Júpiter tiver ali, tá? Então, assim, o Júpiter em Capricórnio são pessoas que vão falar de uma maneira bem séria, assim, talvez bem rígida, e o entorno, né? Porque a casa 3, ela é a casa do entorno, ela é a casa do meio, e por isso aqui que aí a gente entende o Júpiter fora de casa, tá? Só que não é um fora de casa num sentido de se sentir desconfortável. É o contrário, o Júpiter fora de casa não é ele que se sente desconfortável. Às vezes são os assuntos relacionados daquela casa que se sentem desconfortáveis em relação ao Júpiter, em relação à pessoa do planeta, tá? Então, uma pessoa de Júpiter na casa 3, ela vai precisar prestar atenção na maneira como ela se comunica, porque senão ela pode ter a sensação de que as pessoas podem se sentir ameaçadas por ela, sabe? Porque ela vai ter uma imponência na sua maneira de falar, que pode soar realmente como se ela não estivesse deixando espaço para o outro interagir de volta. E a casa 3 é uma casa de interação. Só que o Júpiter na 3, ele ocupa todo aquele espaço ali, né? Então, tem esse ponto.
Sim, tem esse ponto, mas ao mesmo tempo são pessoas que vão. Elas sabem muito, assim, elas sabem levantar o astral, elas sabem o que falar na hora certa, elas sabem motivar as pessoas, elas sabem motivar o entorno, elas sabem. Elas prestam atenção naqueles assuntos que são do interesse do entorno e elas podem utilizar isso de diversas maneiras. Tá? Então, são pessoas, eu diria que bastante poderosas em relação à comunicação. Tá? Mas, assim, se a gente vai pensar no trato com o outro, se a gente vai pensar no trato com o outro, são pessoas que vão precisar dar uma dosada aí nas coisas, na maneira de se comunicar, porque senão elas vão ter a sensação de que o entorno, de que o outro, às vezes, pode se sentir um pouco coagido, sabe? Ele está fazendo aquilo que eu quero, mas será porque é porque ele quer fazer também? Ou é porque ele está se sentindo ameaçado por mim? Porque eu tô me impondo demais, ele tá sem espaço pra me dizer que não, sabe? Tem o Júpiter na 3, e aí é isso, né? É uma casa que não é a casa de Júpiter e, portanto, ela vai ter aí algumas implicações. Mas nesse caso aqui, não é o Júpiter que se sente desconfortável, é os assuntos relativos à casa, que não é a casa dele, que podem se sentir assim. Com falta de espaço. Com falta de espaço. Mas assim, se a gente pensa num palestrante, se a gente pensa em alguém que. Até num professor. Também aqui, alguém que precisa explanar algum assunto. Mas aí é isso. A casa 3, ela é uma casa de aprendizado. Ela não é uma casa de ensino. A casa de ensino é a casa 9, que é a casa natural de Sagitário e de Júpiter. É uma das casas de Júpiter, assim como a 12. Então, a casa 13, ela é uma casa de aprendizagem. E a aprendizagem, o processo de aprendizado, ele demanda troca entre quem está falando, quem está se pronunciando, quem está ensinando aquilo que está sendo aprendido e o aprendiz. Se não existe essa troca, esse aprendizado, ele fica unilateral, né? Ele pode ficar uma coisa assim, que não tem dinâmica, perde a dinâmica. É como se a informação vem só de um lado e o outro lado que recebe a informação, ele não consegue interagir com aquilo que está sendo falado. Tá? Esse é o ponto aqui do Júpiter na 3, que é uma casa que não é a casa dele, tá? É nesse sentido que pode pegar aqui, tá? Mas são pessoas, assim, são pessoas que realmente chamam a atenção para aquilo que elas estão falando. Sim. Elas têm um assunto de interesse ou elas, sabe, elas prestam muito a atenção naquilo que o outro quer escutar e elas utilizam isso aqui, um Júpiter em conjunção com a Lua, né? Pode pegar aqui numa questão emocional, o que o outro tá querendo escutar, como é que eu faço ele prestar atenção em mim, vai ter muito essas artimanhas aqui, mas aqui é pensando talvez em algo maior e não somente na pura interação, que é o assunto da 3. O interesse da casa 3 é troca, é comunicação, é interação, é dinâmica, né? Eu te ensino uma coisa, tu me ensina outra de volta e a gente troca figurinhas. E o Júpiter, ele não é muito disso. Ele tem mais essa questão da imponência, e aí, às vezes, é algo que vai precisar ser olhado, sim, em determinados pontos, né? A pessoa, ela pode sentir aí que tem alguma coisa que às vezes pode ficar um pouco conflituosa. E é uma questão de dosagem mesmo, assim, de abertura, né? A pessoa com Júpiter na 3, ela vai, em algum momento, assim, se ela quiser aprimorar a comunicação, a interação,
ela vai precisar entender como é que ela abre um pouco mais de espaço para o outro também entrar na dinâmica, no jogo, né? Mas é isso, assim, são comunicadores, assim, que passam a informação de uma maneira, assim, que é impossível que tu não pare para escutar. Então não quer dizer necessariamente, porque aqui não é uma energia de sedução, tá? De cara. Pode ser que outros fatores do mapa façam com que fique uma energia sedutora, assim, de não consigo não me deixar ser levado por essa pessoa, né? Pode ser que venha a ter essa questão, sim, mas não puramente por conta do Júpiter, tá? É mais de uma questão da maneira de falar, da postura aqui de comunicação, é uma postura de imponência, que vai fazer o outro prestar atenção em mim, ele querendo ou não. E esse que é o ponto aqui. Aí talvez eu não queira isso, pode ser que eu queira, mas pode ser que eu não queira isso. Então, é nesse sentido que esse Júpiter trabalha dentro da casa 3, e é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre esse posicionamento, e na sequência a gente vai conversar melhor sobre o Júpiter na casa 4. É isso.